Pergunta, os hormônios, por que os hormônios caem? Por que a gente envelhece? Você faz essa confusão? Os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Um craque no assunto, médico e pesquisador de anti-envelhecimento. Que prazer, doutor Ítalo Rachid. Como vai? Eu vou ótimo, e quando estou aqui, melhor ainda. A gente também fica sempre muito feliz com a sua visita aqui no programa. Viajando muito, doutor? Obrigado. Viajando muito, Olga. E esse ano a gente tem a meta de organizar aqui no Brasil um evento de grande porte internacional nessa área, né? Trazendo não só a comunidade médica, mas também a sociedade brasileira, esses avanços que nós pontualmente discutimos aqui com vocês e dentro desse contexto de que a ciência médica evolui muito rapidamente e é preciso alinhar a velocidade com que essas pesquisas e descobertas são efetivadas e que as pessoas do outro lado aproveitem isso aí, incorporem isso para a sua vida e coloquem na sua vida. Você falou muito bem a rapidez com que as novidades surgem, né, na área da medicina e que às vezes a gente como leitor do lado de cá e leigo fica assim, será que isso funciona, será que não funciona? Em termos de estudo de hormônios ou reposição, quem no mundo está mais avançado? Ou a gente não perde para ninguém? Olha, eu diria a você assim, hoje nós temos aqui no Brasil condições de nos nivelarmos ao que há de melhor em termos de pesquisas e principalmente aplicação clínica de hormônios em seres humanos. Nós temos um grupo de trabalho aí que já tem praticamente 13 anos de estudos, de pesquisa, né? Esse assunto já vem sendo estudado no contexto mundial há mais de 2 décadas, quer dizer, está muito além do razoável de que realmente os hormônios podem trazer um grande diferencial à qualidade de vida de todos nós que estamos envelhecendo. E precisa que as pessoas aí do outro lado passem a tomar conhecimento disso, ter informação para que possam fazer o próprio valor de juízo e tomar decisões, Olga. Eu acho assim, ó, a medicina nós temos assim, sempre cuidado de nunca nos postularmos nem nos posicionarmos como donos da verdade. Mas é preciso que as pessoas tenham informação, para que elas possam sempre ver os dois lados da mesma moeda. Se tem gente que fala mal, que atira, que coloca oposições, que diz coisas negativas a respeito de hormônios, vocês podem ter certeza absoluta, tem um grupo enorme de médicos no mundo inteiro que diz exatamente o contrário. Quem tem a razão? Quem está com a verdade? Eu não sei. Eu acho que o que é a verdade incontestável é a verdade do resultado clínico. Isso é incontestável. Eu gosto muito quando você fala isso, porque eu também, às vezes, quando coloco aqui o assunto ou as minhas posições, eu sempre digo, busque, pesquise, né? Não há necessidade de você dizer, então é isso. E pau é pau, pedra é pedra. Ok, vou acreditar piamente naquilo. Não acredite piamente naquilo. Busque informação. Busque. E hoje porque informação é poderosa. É poderosa, Olga. E hoje tem uma ferramenta poderosíssima que pode permitir que as pessoas constatem o que se está falando aqui em 2 tempos. Vai lá. Uma ferramenta chamada Dr. Google, isso. O médico universal. Que às vezes atrapalha. Atrapalha pra caramba. Porque no desespero a gente vai lá e começa a ler, e mais um artigo, mais um, e mais um. E aí para. Doutor, é melhor ir pro médico. A gente sempre quando fala de hormônio, eu não sei porquê, mas a gente só lembra das mulheres. Não, a gente vai falar também. Mas os homens. Aí saiu uma matéria grande aí essa semana e tal, no final de semana passada, sobre hormônios masculinos, o cuidado que os homens precisam ter, os problemas que eles podem ter. Homem também faz reposição hormonal? Infelizmente, muito aquém do que deveria. Para vocês terem uma dimensão, um dos países onde essa medicina está mais avançada, até o berço dela, que é os Estados Unidos, apenas, Olga, 7% dos homens que hoje estão em franco declínio hormonal estão hoje repondo esses hormônios. Só 7%? Um absurdo. Se você extrapolar esse cenário para o Brasil, você vai ver que nós estamos falando de uma terapia que poderia estar trazendo enorme valor à qualidade de saúde desses homens, que está passando simplesmente ao largo da vida deles. Por quê? Completo desconhecimento, completa desinformação. Completa ignorância sobre o assunto. O homem deve se preocupar com isso a partir de que idade? Os homens temos um problema ainda mais grave. À medida em que nossos hormônios masculinos vão caindo, enquanto que as mulheres têm queda primária, pelo menos é o que costuma acontecer, de hormônios femininos, nós homens temos. Na medida que os nossos hormônios masculinos vão caindo, há uma ativação enzimática dentro do nosso organismo que provoca a transformação deste hormônio masculino, que já está em queda, em uma parte de hormônios femininos. Então, o problema do homem, além de ser mais complexo, é de
enorme repercussão, porque ele tem queda de hormônios masculinos e, concomitantemente, um aumento de hormônios femininos. E esse desequilíbrio provoca fenômenos simplesmente devastadores na vida dessas pessoas. Por exemplo, o excesso de hormônios femininos nos homens costuma provocar, em primeiro lugar, sinais clínicos, aumento da gordura ao redor do tecido mamário, nós chamamos isso de pseudoginecomastia, um aumento da gordura, da deposição de gordura intravisceral abdominal. Então, a famosa barriguinha. Homens que estão em declínio hormonal, você não precisa necessariamente de um laboratório, você precisa de olhos. Olha para essas pessoas, vê a silhueta, vê o perfil, você já sabe que essa criatura está em declínio hormonal. Doutor Ítalo, então aquilo que a gente sempre fala de que a barriguinha da cerveja, assim, também, a cerveja dá a barriguinha, a gente sabe que sim, comer demais e errado também, mas então elas não são, a cerveja não é a única vilã da história, não? Ao contrário, essas questões relacionadas a hábitos alimentares, elas apenas escondem um problema que está lá por trás de tudo isso e que é muito mais grave, são os múltiplos declínios hormonais. Então, alterações da aparência física, envelhecimento facial, aceleração da queda de cabelos, aceleração do esbranquecimento dos cabelos, degeneração do colágeno, permitindo o envelhecimento mais rápido da pele. Esses fenômenos físicos, Olga, estão mais associados à queda primária de testosterona. Enquanto que do outro lado nós temos um cortejo de sintomas, são chamados os sintomas mentais. Irritabilidade, profunda labilidade emocional, uma gradual intolerância ao convívio social, antissocialização, flutuações subitâneas do humor, tendência à melancolia, tendência à depressão, falta de motivação na vida, falta de objetivos na vida. Isso tudo esconde não só fenômenos eventualmente do dia a dia, das escolhas de vida, da má administração do tempo, mas principalmente o excesso de estradiol, o excesso de hormônios femininos no homem costuma provocar primariamente fenômenos relacionados à parte comportamental e mental. E isso não tem absolutamente nada a ver com a minha ou com a idade daquele outro cidadão. E tem tudo a ver com essas múltiplas desordens hormonais que estão aí, ó, campeando soltas, sem nenhum diagnóstico, sem nenhuma intervenção, sem a menor alusão à pesquisa necessária desses problemas na saúde masculina. Só se fala, quando se lembra do homem, para falar de próstata. Cuidado com a próstata. Tem que, a partir de que idade tem que fazer exame de próstata, colesterol, triglicérides, ok, isso tudo. Mas não se fala de hormônio masculino, doutor Ítalo. Não se fala. E o mais grave, Olga, é que esse desequilíbrio hormonal traz em si não só uma aceleração brutal do envelhecimento, como o aumento do risco e da susceptibilidade desses homens a uma quantidade enorme de patologias e comorbidades. Por exemplo, a relação entre hormônios masculinos e femininos no homem deve ser muito rígida. Nós, homens, precisamos de um pouco de hormônios femininos, assim como as mulheres precisam também de um pouco de hormônios masculinos. Mas é a dose certa. A questão é, esse equilíbrio tem que ser rígido. E quando ele começa a sofrer uma ruptura em favor do excesso de hormônios femininos, provoca fenômenos de proliferação do tecido fibroso prostático. Então hoje, só para vocês terem uma dimensão, uma quantidade enorme de homens aí que têm próstatas alargadas, aumentadas, esconde por trás desse processo excesso de hormônio feminino. Aumento da susceptibilidade ao câncer de próstata também é provocado por excesso de hormônios femininos no homem e alterações da deposição da placa ateromatosa que aumentam sobremaneira o risco de doenças cardiovasculares, também provocado por excesso de hormônios femininos. Mas danado, problemas hein? gravíssimos. Né? Problema de toda a ordem. E nós estamos resumindo a avaliação da saúde masculina ao PSA, ao hemograma, à glicemia, ao colesterol. Eu não estou falando para vocês que isso é errado, é importante. Não, lógico que não. Mas eu estou falando para vocês que dizer que uma pessoa está correndo mais ou menos riscos para a sua saúde se resume a isso, olha, isso é brincadeira, está longe de ser essa a postura final numa prevenção e num check-up. E quer saber mais? A gente estava falando da barriguinha de cervejeiro, agora que eu vou dar para vocês uma visão real disso. Na medida que o homem vai aumentando a sua deposição de gordura abdominal e vai aumentando o volume da barriga, adivinha o que acontece? Essa mesma gordura que se deposita no abdômen vai se depositar lá no pênis, nos canais cavernosos e esponjosos, provocando uma gradual dificuldade do sangue preencher e penetrar esses canais, sendo um dos fatores geradores da famosa disfunção erétil. E enquanto você não corrigir esses níveis hormonais, para que, através do aumento da
do gasto energético basal, você passe a queimar essa gordura, você, Olga, simplesmente não consegue devolver a este homem a liberdade de ter a sua própria sexualidade, o seu próprio desempenho sexual. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para vocês é uma coisa muito séria. Esses homens tenderão a depender de pílulas da felicidade até o fim da vida. E quer saber o que é pior? Chega no momento em que esse nível de obstrução mecânica é tão violento que nem as pílulas da felicidade funcionam mais. É porque a gente sabe aqui, como leigo, que grande parte da disfunção erétil se dá, enfim, o pênis ele é irrigado e por conta disso é que vem a ereção. Ponto. Isso. Quer dizer, quando você me diz que nós temos que o homem acumula gordura no pênis, da mesma forma que acumula na barriga. Da mesma forma na barriga, quer dizer, lógico, vai interromper esse fluxo. Vai interromper e agravado a isso, para que estes canais abram, Olga, é preciso que ele seja capaz de produzir uma substância chamada óxido nítrico. Óxido nítrico. E é o óxido nítrico que permite que os corpos cavernosos e esponjosos abram para deixar se permear por sangue e o homem ter uma ereção. E vejam, na medida que o homem vai perdendo testosterona, vai perdendo também a capacidade de produzir óxido nítrico, porque a produção dessa substância que abre e deixa o sangue preencher o pênis depende de hormônios. E na medida que esse homem não tem hormônios circulantes, ele também não tem óxido nítrico. Sabe quando é que ele vai corrigir essa disfunção erétil? Tomando medicamentos? Nunca. E mais uma vez eu volto ao mesmo diapasão. Por quê? Porque medicamentos não existem dentro do meu corpo e nem dentro do seu corpo. E esse é o princípio básico que as pessoas, Olga, às vezes têm uma dificuldade imensa de compreender. É fácil de entender essa mecânica toda que você acaba de contar, de expor pra gente. E aí quando se fala da pílula da felicidade, você diz, né? Mas aqueles que não tomam, ou que não querem tomar, ou porque tem uma contraindicação ali, aí a disfunção erétil traz também uma tristeza muito grande. E aí vem a depressão. E aí uma série de outros problemas e até o desenvolvimento de doenças e tudo mais. Quando que poderia ser resolvido de uma forma mais fácil, até mais barata, mais prática, né? Como falta informação pra gente. É um abismo, óbvio. Esses tratamentos deveriam ser disponibilizados através do SUS, não? Eu tenho absoluta convicção que sim, mas para que eles possam ser disponibilizados, a primeira premissa é que as autoridades de saúde pública desse país teriam que estar conhecendo e ter acesso a essa informação. Claro. E muitas vezes o mais paradoxal é que são as que mais ignoram essa informação. Você vai falar de hormônio, novamente eu volto a esse cenário. Parece que você está falando assim de mitologia grega. Você parece um ET, né? Que chegou aqui. Uma espaçonave que pousou na Avenida Paulista, entendeu? As pessoas não entendem a fisiologia e nem a lógica que a base da construção de um envelhecimento saudável tem que ser pelo alicerce, Olga. E onde é que é o alicerce da casa, do prédio que dá sustentação a este? Hormônios. Não tem como fugir disso aí. E novamente a gente bate na mesma tecla, prevenção. Isso é prevenção. Isso é prevenção, que não se trabalha no Brasil. Primeiro instala-se a doença, para depois fazer o tratamento, que custa caro pra caramba, né? Entende? Eu entendo, assim, que às vezes a gente bate em ferro frio, sabe? Parece que quem tem realmente que... Parece não. Quem tem tomar as decisões, que pode tomar a decisão de um tratamento como esse, por exemplo, reposição hormonal, porque nós falamos das mulheres, né? E aí nós vamos, quando fala de SUS, a gente fala de pessoas que não têm condição de ter um plano de saúde e nem de fazer isso por conta própria. Mas quem tem dinheiro vai e faz. Marca uma consulta, faz a reposição e está aí feliz e contente. Tem muitas pessoas que fazem isso, que fazem reposição, porque nós temos vários tipos de reposição, né? Agora, homem, é difícil encontrar um homem que faça reposição. Mulher, tudo bem. Eu faço há 20 anos, eu faço há 15, há 17, há 2. Comecei faz 3 meses, estou feliz e contente, a minha vida mudou. Eu tenho ouvido isso muito. Agora, homem, eu não encontrei nenhum até agora que tenha feito esse tipo de tratamento que você acabou de falar. É uma exceção, e quando os homens vão, é porque tem a sorte de ter ao seu lado uma mulher que já faz. Certo. E esta mulher começa a fazer a modulação hormonal, sente-se bem, começa a ter uma perspectiva de vida diferente, devolve a saúde, começa a ter outros horizontes, e ela chega para você e diz: doutor, eu estou me sentindo tão bem fazendo isso, será que não seria possível isso aqui também beneficiar o meu companheiro, o meu marido, o meu namorado? E através da ação das mulheres, é por isso que vocês vivem muito mais do que nós, são muito mais inteligentes, são mais sábias, sabem extrair as lições da vida,
sabem que é preciso que também um companheiro esteja bem, traz o cara e muitas vezes ele chega puxado pelo pescoço, literalmente. Os homens são muito arredios a cuidar da própria saúde. Coisa, né? E quando chegam, passam a se sentir bem também. Porque então, a minoria esmagadora dos homens hoje está fazendo modulação. Porque nós mulheres, nós estamos felizes e bem, descobrimos coisas novas que nos fazem bem, que nos dão saúde. A gente quer pro companheiro, lógico. E o mais grave dos homens, Olga, é que normalmente quando eles vão em busca de alguma coisa relacionada a hormônios, é quando esse nível de queda hormonal já atingiu um ponto tal que já começou a comprometer o seu desempenho sexual, sua libido. E olhem o paradoxo e a ironia. Quando o homem vem perceber queda da libido e do desempenho sexual, este é o último evento clínico que denuncia a queda hormonal masculina. O que significa, quando estes homens vão buscar alguma ajuda na parte hormonal, porque estão com seu desempenho sexual comprometido, eles estão indo depois que o último dos problemas se instalou. Sim. O que significa, usualmente já estão indo tarde, é o fim com do caminho. Prejuízos acumulados e multiplicados dentro do seu organismo. Agora, não está na hora também dos homens, quando se fala em hormônio, em idade, pararem de pensar que só no sexo, só na disfunção erétil? Está na hora. Está na hora de parar, então. Está passando da hora. Hormônios significam bem-estar mental, maior lucidez da sua memória, maior agilidade mental, melhor qualidade da pele, maior disposição para as atividades do dia a dia, melhor composição corporal, mais músculos, menos gordura, mais capacidade de exercer suas atividades com melhor desempenho, com maior satisfação, melhor qualidade de vida, menos hipertensão, menos depressão, menos riscos de doenças ao longo do envelhecimento. E mais feliz. E mais feliz. Claro, porque você está tudo bem, você está feliz, está cheio de energia, de otimismo, porque quando se perde o otimismo, é terrível. Se perde quase tudo. Se perde quase tudo. Uma pessoa sem perspectiva, sem sonhar, né, sem esperança... Já está com metade do caminho comprometido. Então... E veja, Olga, diria sim também uma coisa importante para as pessoas. Tudo isso que nós estamos falando aqui de bom dos hormônios não é uma panaceia, não é uma receita universal. Sei. E aí é que vem o paradoxo. Os hormônios podem funcionar maravilhosamente bem no meu e no seu corpo, desde que o princípio básico de repor o que você precisa e o que eu preciso seja respeitado. Significa, nós temos uma situação que a mesma quantidade de hormônio dado para um cidadão A não vai fazer nada, porque ele está precisando de mais. Para o B, vai resolver os problemas, porque eu achei exatamente a quantidade que ele precisa. E para o C, vai acontecer uma sobrecarga, porque ele está precisando de muito menos do que aquele outro. Então, essas questões relacionadas a que hormônios estão em queda, qual é o tamanho dessa queda, quanto eu preciso repor e por quanto tempo isso deve ocorrer, são as pilastras básicas que vão permitir que essa modulação seja feita com grande nível de segurança ou aquele que usa se dá mal, apresenta um efeito colateral, apresenta um efeito adverso e vai engrossar a fila daquelas pessoas que tiverem experiências inadequadas ou desagradáveis com hormônios. E aí que entra o bioidêntico. Aí é que entra o bioidêntico. Quer dizer, você tira o sangue, examina e sabe exatamente o que aquele corpo precisa, qual é a dosagem. O que aquele corpo precisa e vai receber o mesmo hormônio que ele deixou de produzir. E isso é para toda a vida? Não, Olga. Enquanto ele viver? Eu sempre costumo dizer assim, muitas pessoas, né, é um questionamento muito frequente, até quando eu vou precisar disso aí? E a resposta mais sábia que eu já encontrei até hoje foi uma resposta irônica, mas que tem uma grande dose de sabedoria. Um professor meu me disse assim, Ítalo, quando lhe perguntarem até quando você vai precisar usar hormônios, a resposta é assim, ó, até a próxima consulta. Porque a cada vez que essas pessoas voltam, a realidade metabólica é diferente, as necessidades são diferentes, e eu não posso assumir que uma vez começando ele vai ter que usar isso até o fim da vida. Em muitas situações, em muitos casos, o próprio organismo volta, depois de algum tempo, a produzir esses mesmos hormônios. E aí a gente continua observando, e no momento que cai de novo, repõe de novo. Então, esse é um trabalho em permanente construção. E essa consulta, ela deve se dar mensal, bimestral? No primeiro ano é recomendável que, após iniciado o programa, essas avaliações sejam feitas a cada 3 meses. A partir do primeiro ano, quando você já atingir um nível de estabilidade e o médico já pode intuir o seu perfil comportamental em termos hormonais, se alarga um pouco mais isso aí e você passa a fazer uma revisão a cada 6 meses.
é o recomendável. Mas no primeiro ano tem que ser mais rígido, tem que ser mais acompanhamento mais de perto. Meses. Vamos lá. Tem um homem aqui perguntando o seguinte. Eu quero saber se não sei se é homem, perdão, aqui não tem o nome. Homem ou mulher, não importa. Se afeta a fertilidade do homem e se tem uma determinada idade, que era a minha próxima pergunta aqui, para começar então a fazer a reposição. Primeiro, qual a idade para começar a fazer a reposição? Olha, eu não diria começar a reposição, mas eu diria começar a avaliar os seus níveis hormonais para que o médico possa ter o seu perfil desenhado ao longo do tempo. 20 a 25 anos seria o ponto ideal, a partir da onde nós teríamos que, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico, não só para dosar hemograma, glicemia, as outras coisas, como também ter o seu perfil hormonal avaliado. E aí, ele pode afetar a fertilidade do homem? Com absoluta certeza. É outro problema do excesso de hormônios femininos. Na medida que testosterona cai e estradiol aumenta, este homem vai ter uma depressão de uma proteína produzida lá na hipófise, Olga, chamada FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Quanto mais hormônio feminino esse homem tem, menos esse FSH é capaz de ser produzido. E o FSH é o hormônio que controla toda a linhagem de células espermáticas masculinas. Significa, o excesso de hormônios femininos no homem pode comprometer diretamente a capacidade de fertilização. Afeta diretamente. Sim. Vamos ver o que a Wanda está perguntando. Sobre este assunto, será que o doutor Ítalo pode me informar? Quando os exames hormonais dão todos ok e o homem continua sem libido, o que fazer? Meu marido está nessa situação. Não sabemos mais para quem recorrer. Ele está com 53 anos, muito jovem, né? E todos os exames estão ok. Aí é que está a questão. Se a clínica diz que há uma disfunção, há uma alteração e o exame diz que está tudo ok, é óbvio que esse exame está errado. Não pode ter coerência. E no momento em que o médico tem que escolher entre a clínica e o laboratório, efetivamente ele escolhe a clínica porque o laboratório vai estar sempre errado. Não é possível que um exame clínico ou complementar tenha mais capacidade de disseção ou definição de um quadro do que a constatação clínica de que tem algo errado com ele. E nesse cenário aí, duas coisas podem estar acontecendo. A primeira, ou esses exames, ou este exame está errado, que não é incomum. Muitas vezes, essas dosagens hormonais, por questões técnicas, chegam erradas às mãos do médico. Não que o laboratório não saiba fazer, mas é porque é muito complexo pesquisar hormônios no corpo humano. E a segunda questão, pode ser, Olga, que os níveis de referência usados não estejam dentro dos parâmetros que nós utilizamos. O que é que eu estou querendo dizer aí para a Vânia? Que, Vânia, o laboratório pode ter dito que o exame... Wanda, desculpa. Está normal, mas ele não está ótimo. E muitas vezes, Olga, ajustar os níveis hormonais de uma pessoa para os níveis normais e não para os ótimos faz toda a diferença entre ter ou não resultados clínicos. Então, refazer esses exames? Refazer esses Porque ele é muito jovem, né? Muito jovem. Mas aos 53, pelo menos 30 a 40% dos homens já estão em franco declínio hormonal. Então é altamente provável que o problema seja o exame e não o seu marido. Vamos lá, Silvana Félix. Parabéns pela matéria excelente, diz ela aqui. Eu gostaria do auxílio porque os sintomas relatados pelo doutor são muito similares ao comportamento que o meu marido, de 49 anos, e o meu filho, de 19, têm apresentado. Como tipo de exames é necessário realizar? Que tipo de exames é necessário realizar para ser detectado a falta de hormônios no organismo e qual especialista eu devo procurar? Veja você, ela tem um marido mais jovem ainda que o da Wanda, de 53, e um filho de 19 anos. Mais jovem ainda. Mais jovem ainda. Os dois podem estar em declínio hormonal por razões diferentes. O de 49, pelo próprio tempo de vida cronológica que ele tem. O de 19, por erros alimentares, distúrbios do sono, inversão dos hábitos de vida e estilos de vida que podem comprometer dramaticamente a capacidade de produção hormonal. Então, nós estamos diante de dois cenários extremos que podem estar escondendo no seu bojo, na sua base, os mesmos distúrbios hormonais. Para que nós tenhamos, Olga, a visão de que as quedas hormonais não guardam necessariamente relação com idade. Às vezes, homens ou pessoas, mulheres mais velhos, têm quedas hormonais menores, pessoas mais jovens podem ter, paradoxalmente, quedas hormonais maiores. A nossa alimentação
A precocidade das crianças hoje, meu Deus, é uma coisa impressionante, né? Tudo isso tem a ver com hormônio, lógico. A nossa alimentação. Quando fala assim, olha, porque o frango, meu Deus, está cheio de hormônio. A parte A do boi está cheia de hormônio. Isso tudo vai interferir nos seus hormônios, na sua vida. É verdade isso? É verdade verdadeira. É verdade verdadeira? Estão cheios de hormônios sintéticos. Sim, sintéticos. Que são substâncias que não existem dentro do nosso organismo. E além da questão dos hormônios veiculados pelos alimentos, Olga, sintéticos, nós temos também uma questão muito grave, a dos xenoestrogênios. São hormônios sintéticos derivados da indústria petroquímica, da indústria do alumínio e da indústria dos plásticos, que hoje estão inundando o nosso corpo, ocupando os sítios e os receptores que deveriam estar sendo ocupados pelos próprios hormônios naturais e, resultado, os nossos hormônios estão sobrando na curva, porque a quantidade de hormônios artificiais que está sendo... está invadindo hoje o corpo da maioria de nós, não está deixando que os hormônios naturais ajam. É realmente um problema muito sério. E naturalmente que isso interfere mesmo, porque a gente percebe, a gente sente, né? Completamente. Agora, por favor, assim como a Silvana, muita gente quer saber qual é a especialidade que os homens, que especialista os homens devem procurar. Olha, a primeira coisa que você tem que buscar é um médico que tenha treinamento e utilização clínica de hormônios bioidênticos em seres humanos. Então, sem que isso pareça a formação de um cartel, a minha preocupação aqui é dar bons conselhos e informações fidedignas para vocês. Eu aconselho a que vocês busquem o nosso site, longevidadesaudável.com.br. Lá no site você vai encontrar uma área Busque o Médico. E ali vocês vão ter toda a lista por cidades e por estados dos médicos que são certificados pelo programa Longevidade Saudável, que trabalham com esse tipo de medicina e com a modulação hormonal bioidêntica. Ortomolecular faz isso? Médico ortomolecular? Não faz? Isso não faz parte da formação do médico. Não faz parte. Ele tem que ter formação básica em modulação hormonal. Urologista também não? Se ele tiver feito a formação básica em modulação, é possível. Modulação? Modulação hormonal bioidêntica. Modulação, então precisa ser um médico, que pode ser ortomolecular, pode ser clínico geral, pode ser, enfim. Hoje nós temos um grupo de trabalho, né? Esse grupo Longevidade Saudável é um grupo de 1.264 médicos que pertencem a 32 especialidades diferentes e que estão lá. A maioria dos que estão qualificados pelo programa Longevidade estão lá no site. Vocês podem buscar. Olha, bacana, mais de 1.000 profissionais, então, desta área. Tem repetindo o site. Brasil inteiro. É www.longevidadesaudável.com.br. Você busca lá. Vai ter um médico próximo de você, com certeza. E homens, já a partir dos 25, mas tudo bem, se você tiver 35, não sabia desse assunto, vai lá. Tá com 40, tá com 50, 60. Hoje nós tivemos uma aula aqui para deixar vocês assim bem felizes e saudáveis acima de tudo. Adorei. Falar contigo sempre é muito bom. Sempre grande. E a gente aprende muito, viu, Ítalo? É uma honra muito grande estar aqui com você. Obrigada. Você é uma luz e uma pessoa... Você que dá luz para a vida da gente. Pra gente viver saudável e feliz. Olha, o garoto de 19 anos, fiquei assim pensando. Você viu que bom? Como a gente é ignorante num monte de coisa, né? Mas aí a gente traz esses profissionais maravilhosos que nos trazem a luz.